Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica, disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos sobre as dificuldades enfrentadas para o cumprimento dos prazos estabelecidos no projeto e para o lançamento. Nesse episódio, ouviremos que os problemas estavam apenas começando. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Após ser colocado em órbita, o Hubble começou a devolver dados científicos para a Terra e logo os astrônomos verificaram que as imagens enviadas não eram nítidas como previsto. Apesar de ter sido provavelmente o espelho mais preciso já construído até então, eles perceberam que as bordas do espelho primário tinham ficado planas demais, mas por apenas uma fração da largura de um fio de cabelo. Mas isso era suficiente para que as imagens ficassem borradas. Quando os astrônomos observaram as imagens das estrelas, elas eram cercadas por grandes halos difusos de luz. Isso aconteceu por uma falha no equipamento de testes utilizado para avaliar a curvatura do espelho antes do lançamento. Embora fosse perfeitamente liso, o espelho não conseguia focar a luz em um único ponto. Essa falha é conhecida como aberração esférica e que, nesse caso, foi considerada grave. A falha do espelho afetou relativamente pouco a observação em alta resolução de objetos brilhantes e a espectroscopia. No entanto, a perda de luz no grande halo desfocado em redor reduzia severamente a utilidade do telescópio para objetos de brilho fraco ou para imagens de alto contraste. Isto significava que quase todos os programas cosmológicos ficavam praticamente inviabilizados, uma vez que exigem a observação de objetos extremamente pálidos. Os engenheiros projetaram o Hubble com muitos componentes substituíveis, mas o espelho primário não era um deles. A NASA e o telescópio passaram a ser alvo de piadas e o projeto foi considerado popularmente como um elefante branco. No filme Corra que a Polícia Vem Aí 33 1/3, O Insulto Final, o Hubble foi comparado ao Titanic, ao Hindenburg e ao Edsel, uma marca de automóveis criada pela Ford na década de 50 e que foi um fracasso de vendas devido a defeitos de acabamento, além de seu design. Porém, antes mesmo de lançar o Hubble, os engenheiros já estavam trabalhando na construção de uma câmera melhorada de segunda geração para o telescópio espacial, chamada em português de Câmera Planetária 2 de Grande Campo. Ela foi projetada para a instalação por astronautas em uma data futura. Os especialistas em óptica perceberam que poderiam construir uma óptica corretiva nesta câmera para neutralizar a falha no espelho primário. Enquanto isso, os cientistas e engenheiros do Hubble desenvolviam um conjunto de espelhos de níquel para remediar os efeitos do espelho primário nos outros instrumentos do Hubble. Foi chamado de substituição axial do Telescópio Espacial de Óptica Corretiva em português, o COSTAR, na sigla em inglês. O dispositivo tinha o tamanho aproximado de uma geladeira e poderia implantar os espelhos corretivos nos caminhos de luz dos outros instrumentos científicos do telescópio para focar suas imagens corretamente.
Por causa do tamanho do sistema COSTAR, haveria a necessidade de retirar um dos instrumentos já instalados e os astrônomos selecionaram o fotômetro de alta velocidade. Um dos aspectos pioneiros do telescópio espacial Hubble é o fato de que ele foi projetado para ser atendido por astronautas no espaço. Isso se tornou mais importante quando surgiu o problema no espelho do telescópio espacial. Agora, restava esperar os equipamentos ficarem prontos e conseguir uma janela nas viagens dos ônibus espaciais para realizar a missão de correção do problema do telescópio. E isso só iria acontecer 3 anos após o lançamento. Apesar disso, durante os 3 primeiros anos, mesmo antes das correções ópticas posteriores, o telescópio conseguiu realizar um grande número de observações produtivas. O erro era estável e bem caracterizado, permitindo aos astrônomos otimizar os resultados obtidos através de técnicas compensatórias sofisticadas de processamento de imagem. Finalmente, em 2 de dezembro de 1993, decolou o ônibus espacial Endeavour na missão STS-61, com 7 tripulantes em uma das missões mais complexas e sofisticadas dos ônibus espaciais. Ela durou 11 dias e os membros da tripulação fizeram 5 caminhadas espaciais ou atividades extraveiculares, o que foi um recorde histórico. Durante a primeira atividade extraveicular, ou EVA, 2 astronautas trabalharam em algumas unidades de controle elétricas e substituíram alguns fusíveis que protegiam os circuitos elétricos do telescópio. Substituíram também 2 unidades de sensoriamento remoto que continham giroscópios. Ao final do trabalho, os astronautas deixaram o telescópio Hubble com 6 giroscópios em bom funcionamento. Os giroscópios auxiliam o Hubble a se manter apontado na direção correta. Esta se tornou a segunda maior caminhada no espaço da NASA, com uma duração total de 7 horas e 50 minutos. A maior caminhada havia acontecido pouco antes, em maio de 1992, na STS-49, com 8 horas e 29 minutos. A segunda caminhada espacial envolveu a troca de 2 painéis solares que fornecem energia elétrica ao telescópio. Essa caminhada teve duração de 6 horas e 36 minutos. A terceira caminhada espacial, que aconteceu do dia 6 para 7 de dezembro de 1993, serviu para a substituição da câmera planetária de alcance amplo por uma nova que seria instalada. Também foram trocados os magnetômetros, que são a bússola do telescópio. Essa caminhada teve duração de 6 horas e 47 minutos. A quarta caminhada tinha o objetivo de substituir o fotômetro de alta velocidade pelo dispositivo COSTAR já citado anteriormente. Esta EVA teve duração de 6 horas e 50 minutos. A quinta atividade extraveicular foi utilizada para substituir os circuitos eletrônicos de controle dos painéis solares. Foram instaladas também capas nos magnetômetros que foram fabricadas no próprio ônibus espacial e que visavam proteger os novos magnetômetros de eventuais resíduos deixados pelos antigos. Esta EVA teve duração de 7 horas e 21 minutos. Além dessas atividades, a órbita do telescópio foi retificada para compensar o decaimento orbital devido ao arrasto da atmosfera superior após 3 anos orbitando a Terra. Ao todo, as atividades extraveiculares para consertarem e atualizarem o telescópio espacial Hubble consumiram 35 horas e 28 minutos, com a missão se encerrando no dia 13 de dezembro de 1993. Para que as atividades extraveiculares pudessem ser realizadas sem a fadiga excessiva dos astronautas, elas foram realizadas com 2 turnos alternados, com 2 astronautas de cada vez. No dia 14 de janeiro de 1993, a NASA anunciou que a missão STS-61 havia sido um sucesso, mostrando a primeira imagem nítida após a correção do telescópio. No próximo episódio,
ouviremos sobre as próximas missões de manutenção do telescópio espacial Hubble e o legado já deixado por ele junto à comunidade científica. Se você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.